Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e você está no canal que trata de literatura e religião, estudo sobre religiões mundiais e hoje nós estamos aqui continuando então a leitura de Deus, uma biografia do Jack Miles, que vai tratar aqui Jesus como protagonista de uma obra literária chamada Bíblia, tá? Então aqui a Bíblia hebraica, tá? Então quando ele fala Bíblia aqui, é o Deus, né, da Torá, né? Ele tem um outro livro sobre Jesus, né, que aí vai o Deus em crise, uma coisa assim. Tá na lista de leitura também, assim que eu terminar isso aqui. Mas aqui ele não vai falar do Novo Testamento, não. Aqui é sobre o Antigo ou Antiga Aliança, né, que é a Bíblia Tanar, né, a Bíblia hebraica, né, que aí são a lei e os profetas, né, a lei e os profetas. Sobre a lei, que é a Torá, a gente já falou em vídeos anteriores, então hoje eu vou continuar aqui, depois do Deuteronômio, né? Aquela tradição, será que Moisés contou a própria morte, igual o livro, né? Mas aqui o seguinte foi Yehoshua, né? Yehoshua, que é Josué, que narrou a final da vida de Moisés, né? Que conclui os discursos, né? Do Deuteronômio. Muito bem, só que o Deuteronômio é aquele livro encontrado lá durante a reforma de Josias, o rei Josias, né? Então, há o núcleo ali da literatura deuteronomista. Deuteronomista porque é a outra lei, e é, na verdade, concluindo e resumindo a lei. Assim como o livro de Crônicas vai resumir Samuel e o livro de Reis. Tá? Então, ele vai tratar isso aqui. Então, o Deuteronômio, que foi descoberto na época do rei Josias, é o quinto livro do Pentateuco. Pentateuco, 5 livros, tá? Que é a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tá? E aí, então vamos continuar aqui. Então ele vai falar de Josué, Samuel, que para nós é primeiro e segundo Samuel, Reis, que é primeiro e segundo Reis, e aí começar ali com os profetas, né? Que é o Isaías. Aí qual Isaías? Né? É um, é dois, é três, é quatro? Quem escreveu o livro de Isaías, né? Então tem toda essa discussão. Ele vai entrar nessa questão aqui. Tem aquelas leituras que falam, teve um Isaías, ou teve dois, ou teve três, né? Ou teve um quarto que foi quem resumiu tudo e fez aí, né? Porque existem vários momentos, né? É complicado, né? Quando a gente lê ali a Bíblia de Jerusalém, tá? A Bíblia de Jerusalém aqui, ó, quando a gente lê a Bíblia de Jerusalém, ela vai trabalhar essas questões aí, né? A fonte eloísta, a fonte javista, sacerdotal, deuteronomista e tal. E aqui, igual ele faz, né? A Crônicas reescrevendo, né? Samuel e Reis, né? Assim, o deuteronomista reescreveu a Torá, né? Ou então concluiu a Torá, ou então completou. Muito bem. E aqui, a grande desenvolvimento, né? Vamos resumir que é muita coisa, né? Então, o grande tópico aqui, grande sumário das coisas é como é que uma divindade nacional se tornou uma divindade universal, né? Como é que Deus, que é um Deus dos israelitas, dos hebreus, se tornou um Deus da religião judaica, o judaísmo, do cristianismo, do islamismo e da fé Bahá'í, por exemplo, que veio do islamismo, né? Então são fés monoteístas do mesmo Deus, né? É o mesmo Deus que está aqui na figura, né, do Deus de Israel, é o Deus dos Salmos ali, né? Da época do Salmo. Então você tem a divindade nacional que tirou o povo do Egito, né? Essa rumo à Terra Prometida, do Egito rumo à Terra Prometida, e depois como é que foi o povo de Israel no meio de um monte de divindades, né, Baal, não sei o que e tal, lá, aquele dragão, sei lá, aqueles monte de divindades cananeias, né? Depois essas divindades foram com o tempo sendo demonizados, para dizer assim, né, que esses vários deuses pagãos foram demonizados, tornaram esses deuses, né, esses anjos, demônios e tal, da literatura judaica em diante, né? Então, inclusive do Novo Testamento, né? Que aí Baal, que é o senhor desses cananeus, vai ser uma forma de demônio também, né? Então, aí vai defender assim, mas nessa época então é o monoteísmo, existem vários deuses, né? Deus está na Assembleia dos Deuses, mas ele é o grande Deus, né? Então, igual Baal, lá, igual o Dogon e tal, etc. Né? Esses deuses cananeus aí, a Estar, né, sei lá, a Xerá e tal. Então, ou seja, todos esses deuses estavam lá. Então, Deus, o Deus Javé, Yavé, Jeová e tal, era um desses deuses do panteão lá. Então, é um enoteísmo. O que é enoteísmo? É quando de vários de deuses você pinça um para ser o supremo. Então, é essa a ideia aqui principal dele. Muitas fontes falam disso, né, que não tinha monoteísmo ainda, né, que o monoteísmo vai ser depois de Isaías, depois do cativeiro na Babilônia, etc. Né? E aí depois como é que esse Deus foi se tornando universal. Então primeiro era o Deus ali de Moisés, de Josué, de Samuel, de Saul, né, Shaul, de Davi, de Shlomo, ou Salomão, ou Suleimã, né, que é o filho de Davi que vai construir o templo de Salomão, né, o templo de Shalom, né, que vem de paz.
E aí, nesse ponto, a Israel vai ser a nação sacerdotal. Interessante que esse termo, nação sacerdotal, é um termo que você encontra também na cultura indiana, né? Do pessoal hindu, assim, da cultura do hinduísmo, né? Os Hare Krishna, etc. Vamos dizer que a nação sacerdotal por excelência é a Índia, né? Que graças à Índia o mundo está rodando, né? Então a mesma coisa, tem essa ideia de nação sacerdotal para os hebreus, os israelitas, né? Que eles são um povo sacerdotal e que graças aos israelitas, ou o povo eleito, né? Graças a essa aliança com o povo eleito, é que eles vão, né? Ou seja, toda a história é isso, é a história da aliança de Deus com o povo eleito, né? Então a nação sacerdotal, graças a esse povo é que a terra está girando, né? Muito bem, aí depois é que vai ter um real monoteísmo. Então ele parte, olha, vai existir ali uma coabitação, né? Coabitação dos judeus com os povos pagãos. Inclusive tem todo aquele episódio de Elias, lembra de Elias? Elias vai ter a competição com os sacerdotes de Baal, né? No templo lá, que eles vão ficar lá dançando, implorando. Aí Elias vai falar assim, fala mais alto, ora mais alto, que o seu Deus está dormindo. E aí quando Elias faz a oração, né? Desce o fogo do céu e consome o sacrifício. Tá bom? Então, aí depois Elias vai ser perseguido. Aí tem aquela grande cena lá do Elias, vai fugir para o monte, possivelmente o mesmo monte onde estava Moisés, olha paralelismo aí, né? E aí Deus vai aparecer para o Elias na montanha ali. Então, primeiro tem grandes eventos, né? Temores, tal, né? E aí no final fala assim, uma brisa suave passou ali, e aí Deus estava na brisa suave. Tem umas cenas assim interessantíssimas, que são muito poéticas e literais. E depois tem aquela cena do arrebatamento de Elias, né? Igual Enoque, que já tinha acontecido lá no Pentateuco. Aqui também tem um arrebatamento, né? Então tem a ascensão de Elias, que não sabe nem onde é que está Elias. Ele aparece lá na transfiguração, né? Lá no Novo Testamento, naquela hora em que Jesus está transfigurado, e aí aparece Moisés e Elias, né? Então, ou seja, essa diversidade religiosa que está na Cananéia, os povos cananeus, vai influenciar e vai criar idolatria, né? E aí, por causa dessa idolatria, que o povo, né, que vai ceder a esses sacerdotes, etc., né, a Jezebel da vida aí, devido a essa idolatria e não seguir os mandamentos, né? Lembrar que quando Josias encontra os mandamentos, ele rasga as vestes em penitência e fala que o povo todo tem que conhecer a obra. Nossa, nós não seguimos a obra, não seguimos a lei, a Torá. Né, porque o Deuteronômio ele faz um resumão ali do Êxodo, Levítico e Números, né? Então por isso que é o Deuteronômio, tá? Então lembrar disso aí. Nós estamos continuando a desenvolver o assunto. Então, como é um personagem literário, lembrar que isso aqui não é uma obra devocional, não é um livro de teologia, mas o assunto é teológico. Inclusive eu aconselho ler essa obra junto com a obra da Karen Armstrong chamada, né, Uma História de Deus, né? Ou Em Busca de Deus, que é uma obra que ela vai trabalhar justamente isso aí, né? Como é que as várias religiões monoteístas enxergam essa revelação divina, porque é um Deus que se revela, né? Não é o homem que vai até Deus, é Deus que desce até os homens, podemos dizer assim, né? Todo estudo aqui desse protagonista vai ser desse protagonista que faz a revelação, né? Deus tira o véu, a revelação, e aparece para o ser humano. Então, aonde? Na Tanar, na Antiga Aliança, né? Então toda a discussão dele é aí como é que o povo então vai chegar ao monoteísmo. Já que eles não tinham ideia de monoteísmo, né, tem enoteísmo, igual lá o Akenaton, né, lembra do Akenaton lá, que tal, inspirou Moisés foi Akenaton, etc. A gente até leu recentemente uma biografia, né, lá do profeta Moshe, né, que é Moisés. E aí vai discutir, olha, então na verdade o monoteísmo só chegou mesmo na prática quando eles chegaram no cativeiro da Babilônia e foram compilar tudo isso. Então toda essa compilação, né, até crônicas, etc., né, pelo menos aí esses livros, que Crônicas já retoma, né, como eu falei, o Samuel e o Reis, que vai chegar, então, agora tem o monoteísmo mesmo, então só tem o Deus e aí o Isaías. Então tem o Isaías antes do cativeiro, durante o cativeiro e depois do cativeiro, por isso que eles falam em 3 Isaías. Mas seria que tem um quarto Isaías que vai costurando todos os outros, né? Então tem um copista final, né, que aí assina como Isaías, né? Ou o primeiro que é Isaías e o segundo é um outro nome que, entendeu? Então, olha a questão. Existe 1, 2 ou 3 Isaías? Ou existe um quarto Isaías que copila os outros Isaías? Ou só o primeiro é Isaías e os outros começaram a escrever falando que era Isaías também, né? Então essa é uma questão para quem estuda, né, a questão do texto, né? O que se sabe é que não é o mesmo Isaías, até para a questão, né, do tempo da escrita ali. Como eu falei, existem cenas anteriores ao cativeiro, do cativeiro e depois, né?
Então não tem como ser, a menos que a pessoa que tenha vivido 100 anos, ou mais de 100 anos para escrever isso aí, né? E até chegar a Isaías você vê esse desenvolvimento, né, de um Deus que é nacional, de um Deus senhor dos exércitos, um Deus de guerra, né, um Deus que vai afastar os cananeus ali, até um Deus absoluto. Você não sabe dizer nada sobre ele, que ele é santo, santo de separado, né? As várias imagens que aparecem em Isaías é de um ser longe, né? Mas a gente sabe, né, até Jeremias tem isso, que é um Deus de perto, um Deus de longe, né? Então a ideia de Deus de perto e Deus de longe é a ideia de um Deus transcendente e de um Deus imanente, né? Ou seja, Deus está longe e Deus está perto, né? E aqui em Isaías vai falar do Messias, né? Aquela ideia do servo sofredor, aquele que sofre por nós. Então já tem essa ideia da promessa messiânica. Então já começa a falar muito desse Messias, que é o rei, né? Na ideia do messiânica aqui, tipo o rei Davi, descendente de Davi, é um rei que vai restaurar a Judéia tal como era na época de Davi. Davi, que é o rei por excelência, né? A figura do rei por excelência, porque na época de Davi, na época de Salomão, os reinos eram conjuntos, né? Era um reino só. Depois que tem o reino do sul e o reino do norte, né? Aí foi as guerras entre eles. Depois o reino do norte foi levado pelos assírios, né? É a região de Samaria. Outros povos passaram a habitar Samaria, por isso que tem essa rixa entre os judeus e os samaritanos, né? Então, depois as elites do sul, né, da Judéia, foram levadas para a Babilônia, depois o povo e tal. Então, ou seja, toda essa destruição da nação dos judeus, né, ali nessa época, Nabucodonosor, etc., depois só com os persas e essas e Neemias é que vai ter reconstrução ali, né? Depois vai ter os Macabeus, né? Primeiro e segundo Macabeus, que são os livros históricos, né? Então, assim, interessante que ele vai analisando toda essa questão de como é que a figura de Deus vai mudando ao longo da história, né? Ah, Deus mudou? Aí, né, o pessoal vai falar assim, ah, mas é a figura de Deus que mudou. Na verdade, é a figura de como os escribas, os fariseus, podemos dizer assim, né? Como é que a elite intelectual da Judéia enxergava a divindade, né? Então, ou seja, como é uma revelação, e Deus é imutável, né? Tem várias passagens na Bíblia que falam que Deus é imutável. Na verdade, o que muda é a relação desse povo com Deus. Ou seja, o povo que estava no enoteísmo atingiu finalmente o monoteísmo. Então, depois desse longo processo, né, de exílio, de perseguição, de reconstrução, é que esse povo vai chegar, então, à ideia de um Deus único. Aí, agora tem um Deus único. Agora tem um Deus único, né? Então, na verdade... mas só que é diferente da narrativa que a gente tem em vários momentos da própria religião, né? De que há um Deus único, né? Deus único desde Adão e Eva, desde Noé, etc. E o ser humano foi perdendo a noção de Deus único, foi caindo no politeísmo, e depois é que retomou a questão do Deus único, né? A imagem do livro é diferente, é que existe um paganismo, ou seja, vários deuses, depois tem o enoteísmo, que é um Deus é destacado, e depois é que se chega a ideia de um Deus só, que aí é monoteísmo, não existe outros deuses, né? Que aí é o judaísmo e o cristianismo e o islamismo e a fé Bahá'í atual, né? Com a diferença de que no cristianismo tem a figura da trindade, né? Que aí já é outra discussão que está lá na Karen Armstrong, que é a dificuldade de entender isso aí, né? Um Deus em três pessoas um Deus, né? Que não tem nas outras fé monoteístas, né? O Islã, por exemplo, faz questão que não tem isso, né? Então, para o Islã, Jesus é um profeta, igual o profeta Mohammed, etc. Então já, né? Na fé Bahá'í, Jesus é a manifestação, né? Igual Bahá'u'lláh, igual o Bab e tal. Tem isso. Então, e no judaísmo estão esperando o Messias até hoje, né? Então Jesus, né? Yeshua não é o Messias, é o outro, né? Então, aí, seja, essa é o ponto principal de como é que a civilização judaica criou o monoteísmo, né? Então, mas tem outras figuras do monoteísmo aí, por exemplo, que dizem os Zoroastro, Zaratustra, né, que tinha ali um certo monoteísmo, um certo dualismo, né, o bem e o mal, né, tal. Mas na cultura judaica, um Deus só é que faz o bem e o mal, podemos dizer assim, né, que traz a paz e a guerra. Então é um Deus só, e aí, né, não tem esse destaque para a figura do demônio, do Satã, por exemplo, que aí ele vai debater nos próximos livros aqui, nos próximos capítulos, que é a questão do livro de Jó, né? A questão do livro de Jó e aqueles momentos em que o demônio aparece, né? Tobias, tal, né? Uma coisa assim que tem a figura demoníaca. Então tem a figura da bondade, da justiça, e tem a figura demoníaca, que é a figura do mal, a figura que quer destruir, que quer dividir, né? A ideia de diabolos é a divisão, né? Então é interessante isso aqui, como é que ele trabalha. Então esse é o terceiro vídeo, se não me engano, e a gente foi até Isaías, né? Então ele vai continuar agora de Isaías, então... ele vai dividir aqui, né, Isaías, ele vai tratar Isaías como se fosse dois, né? Então, ele vai distribuir Isaías como se fosse dois, mas a gente sabe, acho que é dois, três ou quatro Isaías, né?
Depois ele vai trabalhar os pequenos profetas, né, que são pequenos profetas porque os livros são pequenos, né, os 12. Depois vai trabalhar o livro de Jó, Salmos, os Cânticos, né, não, os Cânticos, Ruth e Lamentações e Eclesiastes, né, e vai finalizar com Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas, tá? Então ele está seguindo aqui a ordem da Tanar, que é a Bíblia hebraica, ok? Livro interessantíssimo, mas é uma obra literária, tá? Ele está analisando aqui a questão literária da formação do personagem Deus, né? Que é o personagem da Bíblia, né? Quem que é o personagem principal da Bíblia? É Deus, tá? Então fica aí a dica inclusive tem até uma elogio do Harold Bloom. Já lemos aqui nesse canal o Javé e Jesus, do Harold Bloom, né? Também que é um grande estudioso da literatura hebraica, ok? Então é isso aí, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.